Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre o anúncio da volta de Carlos Alcaraz, vou falar da fase de Aryna Sabalenka e essa ameaça constante de perder o posto de número 1 do mundo para Helena Rybakina. Também vou falar sobre os resultados do dia em Cincinnati, que foram poucos, né? Aquela coisa dos Masters de 10, 12 dias que se arrastam na reta final, foram só 4 jogos. E depois vou responder as perguntas dos apoiadores do Saque e Voleio. Hoje a gente tem perguntas sobre a Sabalenka e sobre João Fonseca e Rafael Roda. Sempre um assunto recorrente aqui, é interessante. Vamos começar registrando que hoje é aniversário de João Fonseca. Número 1 do Brasil completa 20 anos nesta sexta-feira e agora já pode descansar aquela turma que reclama quando a gente fala o João só tem 19 anos. Porque agora a gente vai dizer o João só tem 20 anos. E segue o baile. Mas parabéns para o João, que estava no Rio já quando o Mengão ganhou na Libertadores e agora tem mais uma comemoração nessa sexta. Parabéns, João, parabéns para a família, enfim, que comemorem bastante em casa, né, e que seja legal. Vamos para a notícia mais importante desta quinta-feira, que foi o anúncio de Carlos Alcaraz, que vai jogar o US Open. Fez um post dizendo "Here we go", inclusive postou uma collab no Instagram com o Fabrizio Romano para fazer esse anúncio. Não tem muita informação além disso. No café de ontem eu falei que podia ser que ele pedisse um wildcard para jogar um Winston-Salem, que é aquele ATP 250 na semana anterior ao do US Open, e de repente se testar lá para ver se daria para jogar em Nova York. E pode ser até que ainda peça, que ainda está disponível, mas ele já falou especificamente no US Open, então mesmo que ele vá ao Winston-Salem, não vai ser aquele teste para ver se joga o US Open. Ele já disse que vai jogar o US Open, então não importa né, o que aconteça antes disso. Já se garantiu lá. Mas não falou nada além disso. Então acho que é normal que ele chegue em Nova York com algumas incertezas, ritmo de jogo, de competição. Talvez seja algo para a gente observar, né? Como é que ele vai estar nos pontos grandes, como é que vão ser esses processos de tomada de decisão nesses momentos importantes, como é que ele vai jogar quando estiver pressionado. É algo que até os grandes tenistas sentem uma diferença, né? Falta algo quando passam muito tempo afastados. A gente está falando de um Alcaraz que ficou 4 meses sem jogar, então é um período considerável, 2 slams, então esses pontos, a gente vê muito essa diferença de ritmo de competição nesses pontos, né? Nos 30 iguais, nos 30-40, enfim, né? E também temos que ver como é que vai estar o punho do Alcaraz. Mas, sempre, né, eu sempre levanto essa questão, vai voltar num torneio em que ele talvez precise já jogar 5 sets, que é uma exigência considerável. Agora, para ele fazer um anúncio assim, né, imagino que ele tenha treinado o bastante para ter a convicção de que vai estar bem o suficiente para competir, mesmo em partidas longas, sem correr o risco de voltar a sentir dores, né? É o que eu imagino, pelo menos, até porque a equipe dele tratou essa lesão, pelo menos desde que houve, né, desde que ele abandonou um torneio lá na temporada de Saibro, eles sempre trataram isso com alguma cautela. Não sei dizer se a lesão, se faltou cautela antes disso, mas desde que ele parou, eles anunciaram muito antes que não iam ao Roland Garros, anunciaram muito antes que não iam ao Wimbledon. Então foi uma questão tratada com cautela. Aparentemente ele não se apressou para voltar. Então é de se imaginar que, se essa postura cautelosa se manteve ao longo do tempo, que ele não está tomando essa decisão de voltar no US Open de maneira afobada. Imagino que ele já tenha treinado o suficiente para se sentir seguro de que não vai voltar na competição e que essa lesão vai, né, retornar. Então, é o que eu acho, pelo menos nesse momento, né? Não tem entrevista, não tem declaração nenhuma do Alcaraz sobre isso em site nenhum, por enquanto. Vamos ver os próximos dias se ele vai falar mais e como é que ele vai colocar essa situação. Depois de tudo isso, o que eu não gostei do dia? Eu não gostei dessa collab com o Fabrizio Romano. Por quê? Eu acho que o timing da coisa é ruim. O Fabrizio Romano, para quem não conhece, é um jornalista italiano, famosíssimo por dar um monte de notícia de transferência de futebol em primeira mão. O cara tem quase 30 milhões de seguidores no Twitter, mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, muito mais que o Alcaraz, inclusive.
mas é uma pessoa que vem sendo criticada e atacada de forma muito pesada por clubes de futebol, por outros jornalistas, por muitas pessoas do meio da bola. Acusações de conduta antiética, de fazer post para influenciar valores de transferência, para fazer o serviço de empresário, de fazer post pago para valorizar jogador e dirigente. Inclusive ele fez alguns posts um tempo atrás citando um certo dirigente português de um certo grande clube carioca. Então, não sei, eu acho que sim, se eu cuidasse das coisas do Alcaraz, eu não entraria nesse meio, nessa história, sabe? Acho que vai ser ruim para a imagem do Carlitos? Não acho que vai respingar nele. Mas também não achei de bom tom, nesse momento, associar esse retorno como se fosse um anúncio de transferência de uma figura que não está bem vista por muita gente, né, num meio de tanta visibilidade quanto é o meio do futebol. Mas enfim, só minha opinião, eu sou chato, discordem à vontade. Né? Eu costumo dizer que, assim, quando tem uma reunião de uma empresa, eu sou primeiro o cara do vai dar merda. Né? Se chega todo mundo numa mesa, alguém joga uma ideia, e se tem chance de dar merda, eu sou o cara que levanta essa hipótese. Talvez cauteloso demais, talvez chato demais, mas enfim, eu sou essa pessoa. Né? E nesse caso eu nem acho que vai dar merda para o Alcaraz, eu só teria evitado. Agora, o que a gente espera do Alcaraz em Nova York? Acho que essa é a pergunta que as pessoas já se fazem. E é cedo demais para falar sobre isso assim, com alguma propriedade. Né? Se ele vai brigar pelo título, ele vai estar descalibrado, vai estar errando muito. Acho que hoje não dá para descartar possibilidade nenhuma. Né? É óbvio que, como eu falei no café de ontem, ele já está, né? Mas vai continuar entre os favoritos nas cotações das casas de aposta, porque a gente sabe que o potencial é gigante, a gente sabe o que ele é capaz de fazer numa quadra de tênis, e as casas de aposta têm que cuidar do seu dinheiro, tem que defender, né, a banca ali. Então ninguém vai botar o Alcaraz lá atrás para correr o risco de perder dinheiro, é um risco considerável. Mas a gente só vai ter uma ideia mesmo a hora que ele entrar em quadra e jogar o torneio de simples. Aliás, e por que eu estou falando de simples aqui com muita ênfase? Porque já está rolando um buzz aí de que ele pode jogar a gincana, o torneio de duplas mistas do US Open, junto com a Serena Williams, que comentou lá no post de anúncio dele. O que para mim faria sentido, é algo que tem a cara dos dois, tem marketing, os dois têm essa personalidade de participar desse tipo de coisa. O torneio ainda vai anunciar 3 wildcards para essa chave principal de dupla mista, então é super possível que aconteça, né? E aí você pode me perguntar, Alexandre, não seria legal jogar essa dupla mista para ele ganhar ritmo, competir de alguma maneira antes de estrear nas simples? Honestamente, qualquer set de treino que ele jogue em Nova York contra qualquer tenista do quali vale mais como parâmetro do que essa gincana de dupla mista. Tá? Mas é divertido, é legal de jogar, o público gosta, enfim. Eu acho que só não dá para misturar as coisas e achar que é um negócio sério. Tá? Antes de ir adiante, tá curtindo o café? Dá um like, compartilha, assina para receber notificação todo dia no YouTube, no Instagram. Ajuda o algoritmo a rodar, levar o Café com Cossenza para mais gente. E, como sempre, agradeço aqui a todo mundo que está fazendo essa máquina rodar e crescer todo dia. Quem quiser saber mais sobre como apoiar o Saque Voleio e entrar para essa comunidade, receber conteúdo exclusivo que eu entrego em áudio, em texto, em vídeo, entrar no nosso grupo de Telegram, de bate-papo, onde eu mando análises flash dos jogos de João Fonseca, mando áudios de tenistas. Quem quiser saber, né, todo o conteúdo, todo tipo de conteúdo que eu entrego, entra lá no apoia.se/saque e voleio para saber como é que funciona, os valores, o que eu entrego, tá tudo detalhadinho lá. Qualquer dúvida, manda uma DM para mim, pode ser no Instagram, pode ser um e-mail, e meu e-mail é ac@cossenza.org, que eu respondo assim que possível, explicando o que eu consegui explicar. Beleza? E quem tiver interessado em patrocinar o café, em se associar ao podcast número 1 de tênis no Spotify, na Apple Podcasts, manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Eu explico exatamente como sua marca pode estar exposta em vídeo, em áudio, e a gente vê o que é melhor para os dois. Vamos falar de Aryna Sabalenka. A ideia é falar de Cincinnati, mas dos resultados do dia, só que a Sabalenka estava jogando enquanto eu estava gravando o café de ontem. Inclusive, a hora que eu gravo o café, se eu não me engano, está 4-1 no tie-break do primeiro set para ela. Ela perde esse tie-break e acaba eliminada nas oitavas de final pela Sara Bielek. 7-6 com 9-7 no tie-break. Foi o quarto set point que a Sara Bielek conseguiu fechar. E 6-4 no segundo set.
Sabalenka, como eu tinha falado já, teve uma quebra de vantagem no primeiro set, depois abriu 4-1, 5-2 no tie-break, sacou em 5-4, jogou uma esquerda fácil para fora, depois jogou uma esquerda no meio da rede, jogou uma direita fácil para fora, se não me engano, no 5-4, depois ela joga uma esquerda no meio da rede, no 5-5, joga a raquete no chão, perde o antivibrador, o jogo para ela procurar o antivibrador, não acha, ela vai lá pegar outro na bag, o jogo fica parado um tempo, e isso com a Bejlek esperando para sacar com 7 point, que ela acaba não conseguindo fechar nesse 7 point, ela vai fechar depois. Mas até o Carlos do nosso grupo, né, do Telegram falou, nossa, imagina se fosse o Roda, né? Pois é, se fosse o Roda seria mais um assunto. É que, assim, não vou comparar o Roda com a Sabalenka, porque a questão do Roda é que os episódios estão se repetindo, né? E como o Sabalenka isso não é frequente, tudo bem, né? Foi um acidente, ela pegaria a raquete, que deu azar que o antivibrador voou longe a hora que ela jogou a raquete no chão. Mas sim, se fosse um azar de acontecer por acaso com o Roda, porque também ninguém, né, planeja fazer um antivibrador voar e sumir da quadra, mas se fosse com ele, né, por causa dos cadastros e por causa de tudo, nossa, seria né, imagina. Mas antes de falar do momento Sabalenka, é bom dizer que a Bejlek, ela é 35 do mundo, não é uma estranha qualquer, tem 20 anos, tcheca, faz uma semana excelente, porque ela atropelou a Pliskova na primeira rodada, 6-0 e 6-2, tirou outra tcheca, a Krejcikova, depois 7-6 e 6-4, derrubou a Alexandrova, que era outra cabeça de chave aí, 4-6, 6-1, 6-2, e agora derrubou a Sabalenka. Ou seja, eu acho que ela só era a favorita no papel, talvez contra a Pliskova. Né? Krejcikova, Alexandrova, Sabalenka é uma chave dura, mesmo sendo um dado até a 1000. Né? Não é que ela foi ganhando porque as favoritas foram caindo. Não, ela foi derrubando os nomes grandes. Né? Ela é baixinha, acho que 1,60 m, se eu não me engano, mas tem muito recurso, tem um forehand com spin legal, ela é canhota, sabe usar ângulo, sabe se defender muito bem, é bem rápida, né? Defende às vezes com spin, às vezes com colherada, né? Aquele slice defensivo, sabe deslizar, tem muito recurso. Agora, a Sabalenka está oscilando mais, isso é nítido, né? Está errando mais e mentalmente também está menos sólida. Acho que uma coisa leva a outra, né? Se você começa a perder mais pontos importantes, cometer mais erros, a paciência diminui, e no caso da Sabalenka, que nunca foi a pessoa mais paciente do mundo, mas estava ganhando, estava número 1 do mundo, ganhando, né, com consistência, então a gente tende a ver menos esse lado. A hora que as derrotas começam a aparecer e ela está perdendo jogos em que ela era bastante favorita, aí a coisa muda de figura, né? E também por isso vem agora esse risco de perder o número 1 do mundo, que, né, já está desde a temporada de Saibro, que a Rybakina, número 2, não foi bem, mas fez um bom torneio semana passada em Toronto, foi vice-campeã. Agora, Sabalenka está com sorte, né? Primeiro porque a Iga ajudou na final de Toronto, derrotando a Rybakina. A Rybakina ficaria 4 pontos só da Sabalenka se tivesse sido campeã lá, mas não foi. E agora, nas quartas de final, nessa quinta-feira, a Rybakina sente uma lesão na perna esquerda. Ela já entrou com a perna com uma fita ali. Sentiu a lesão quando perdia 4-1 o primeiro set. Parou, ela sacava em 1-4, ela para o game no meio para pedir atendimento e volta para a quadra, tenta um saque, sente dor e abandona. Óbvio que se tem um US Open pela frente, você não convém arriscar ainda mais num jogo contra a Iga no nível de exigência que é ganhar da polonesa. Então, ela parou, abandonou e ela tinha a chance de se tornar número 1 nesta semana, né? O que dá, né, dó de novo. Agora vamos ver como é que ela vai a Nova York, se vai, como é que ela vai estar na hora que o torneio começar, porque é um tempo que você não pode treinar. E vai ter uma chance lá também de se tornar número 1, até porque Sabalenka é atual campeã, defende 2.000 pontos, e a Rybakina parou nas oitavas. Ou seja, é uma diferença de pontos grande, que a Sabalenka tem que defender a mais do que a Rybakina. Então a Kazaki pode se tornar número 1 do mundo até sem jogar o US Open, né? Aí vai depender da campanha da Sabalenka, mas tem uma chance interessante aí. Outros resultados do dia em Cincinnati. Entre os homens, o Cobolli ganhou do Tommy Paul de virada, 2-6, 6-3, 6-4. A Pegula ganhou da Anisimova 7-6 no terceiro set, jogo bem legal de ver. Aliás, até o handshake, parecia até que a Anisimova tinha vencido, que ela sai meio que mais sorrindo do que a Pegula. Mas Pegula avança, vai pegar a Iga.
E o Coboli vai pegar o vencedor do jogo entre o Thiago Tirante e o Arthur Fils. Esse jogo tá rolando agora, o Tirante tá sacando em 1-2, 30-15, primeiro set ainda. E eu até postei no Instagram, né? O aproveitamento de saque do Tirante nesse torneio tá uma enormidade, mais de 50% dos pontos não retornados. Era a estatística que tava do Tennis Insights. Bem impressionante, bem relevante. Na semana da vida dele, tirou o Djokovic, tirou o Mench, que tá indo bem. Né? Notícias de brasileiros. O SP Open anunciou, nessa quinta-feira, um convite, um wildcard para Laura Pigossi. Um convite para a chave principal, é o terceiro convite. A Naná Silva e a Vitória Barros são as outras convidadas. E agora resta um wildcard só para a chave principal. Eu acho que Carol Meligeni e Gabriela Sessa são as principais candidatas aí. Ontem uma ouvinte me perguntou se eu não achava que a Luísa Fulana estava na disputa para esse wildcard aí. Eu acho até que tá, mas acho que ela corre por fora. Acho mais provável ela ficar com um convite pro quali, junto com uma dessas duas aí, ou a Carol ou a Gabi. Mas isso é minha opinião, ninguém do torneio falou nada pra mim, é só uma pista. Eu acho até que se bota esse convite na minha mão, eu daria pra Carol. Não só porque ela tem um ranking melhor do que a Gabi hoje, mas porque... e aí é muito de como cada um vê isso. Não sei se o torneio enxerga as coisas da mesma maneira, não sei se o Lui vai pensar assim ou se vai pensar diferente, porque a Gabi não jogou o SP Open ano passado, né? Na verdade ela nem quis vir, não pediu o wildcard, esse ano ela tá na disputa. Mas eu acho que a Carol valorizou muito o torneio ano passado, né? Ela entrou na primeira rodada, perdeu da Naná, foi péssima experiência para ela, mas ela tinha acabado de perder o pai, mas era um torneio no Brasil, ela sabia a importância do torneio, foi lá e jogou, e entrou em quadra. Então, eu valorizaria muito isso. Mas é minha opinião, também não estou aqui criticando esse torneio vir isso de maneira diferente. Tá? É só a minha maneira de enxergar a coisa hoje. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui a programação de amanhã, porque tinha possibilidade de... Tem Orlando Luiz e Rafael Matos. É o segundo jogo da Grandstand, que é a segunda maior quadra de Cincinnati. Quartas de final de duplas. Eles vão pegar os vencedores de Bolelli e Vavassori. Deixa eu ver se esse jogo já rolou, inclusive, porque eu não vi a programação. Sim, vão pegar Bolelli e Vavassori. Pronto, eles ganharam do Pavlasek e do Rickel por 6-3 e 6-4. O Rickel é aquele que eu falei ontem da foto mais feia do site da ATP. Site inteiro da ATP, que foto horrorosa. A ATP devia proibir isso. Mas vão pegar Bolelli e Vavassori, dupla forte, dupla cabeça de chave 4. É o segundo jogo do Grandstand. O primeiro jogo começa meio-dia de Brasília. Então tem aí brasileiros brigando, né, por uma semifinal. Eles vêm de 7 vitórias seguidas, campeões em Montreal na semana passada. Melhor momento disparado da dupla. Né? Bom, para terminar, a gente tem 2 perguntas de apoiadores aqui. E a primeira é do Matheus Macedo. Aliás, antes de entrar nas perguntas dos apoiadores, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Ontem, quinta-feira, estreou O Lobo no Inverno, aquele documentário sobre Djokovic que está no Prime Video. Não vi, verei assim que possível, comentarei aqui quando tiver esse tempo, tá? Então segurem aí a onda, não me deem spoiler, por favor. Não, brincadeira, pode dar spoiler, é documentário, né? Não tem spoiler para dar. Só as opiniões de vocês, quem quiser dar, compartilhar comigo, tá valendo, não tem problema nenhum. Vamos para as perguntas dos apoiadores, então, para fechar aqui. Eu tô gravando bem cedo hoje, são, né, antes de 10 horas da noite, que amanhã minha esposa trabalha fora, ela vai sair cedo, eu tenho que levar o Rafa na escola, então eu tenho que acordar mais cedo do que eu acordo normalmente. Normalmente eu acordo um pouquinho mais tarde, 8, 8h30, até porque eu fico até tarde com o podcast. Mas amanhã tem que ser cedo. E sim, antes que alguém pergunte, o nome do meu filho é Rafael, não é por causa de Rafael Nadal. Se ele tiver um irmão, eu adoraria chamar de Roger. Agora que chegamos ao acordo que o nome dele seria Rafael, super chamaria o irmão de Roger. Mas não vai rolar, porque se a gente tiver um filho, a minha esposa nunca vai aprovar Roger. Ela odeia Roger. Já joguei essa ideia pra ela antes. Mas sim. E sim, é a voz do Rafa no fim do podcast. Quem ouve até lá já deve ter percebido. E não, ele não foi obrigado a gravar aquilo, não foi trabalho forçado. Às vezes ele me vê gravando coisas aqui com a câmera, com a luz e o microfone, ele pede o microfone e fala alguma coisa, e nesse dia ele resolveu falar, curta, compartilhe, inscreva-se,
E eu juntei as falas dele e ficou esse final que eu achei fofinho. Aliás, o vídeo dele é fofíssimo, né? Eu sou um pai babão mesmo, como acho que todo pai deveria ser. E eu achei que ficou legal e botei a vozinha dele no fim, para ter algo, né, do meu filho no meu trabalho, no meu produto. Mas vamos lá, pergunta do Matheus Macedo. Ele pediu para falar um pouco das recentes oscilações da Sabalenka. Acho que eu já cobri mais essa resposta, né, nessa pergunta, né, Matheus? Acho que essa oscilação da Sabalenka está vindo em forma de um conjunto de coisas, né? O tênis não está funcionando tanto, e quando o tênis dela não funciona, a cabeça não ajuda, e aí você tem uma bolinha de neve se formando ali. Vamos ver o quanto ela consegue controlar essa bola de neve, evitar que se transforme numa avalanche. Mas claramente ela não está no melhor momento, né? Nem mental, nem tecnicamente. E a outra pergunta que tem aqui é do Patrick Piamolini da Rosa, e é sobre João Fonseca e Rafael Roda. E ele escreve assim: antes de profissionalizar, João Fonseca cogitou jogar o tênis universitário. Diferentemente do Roda, ele entrou no circuito mais cedo. Hoje, olhando para esses quase 2 anos de circuito, você achou a decisão acertada? O resultado do Roda superior em ranking faz questionar se vale fazer a universidade antes, ou o Roda era uma exceção devido a vir de uma escola de tênis espanhola mais tradicional? E ainda sobre isso, o Guto vai profissionalizar direto ou cogito universitário? Nunca ouvi nada dele sobre isso. Não, o Guto vai profissionalizar. Já está quase profissionalizado, né, praticamente. Está jogando o circuito Challenger, jogou essa semana na Jamaica, jogou bem, eu falei até no café no dia, né? Pegou um top 100, o Royer, e fez uma boa partida. Então ele vai profissionalizar. Eu acho que não tem... Eu acho que os dois acertaram aí, Patrick. Tanto... Eu não sei se é Patrick ou Patrick. Depois você me manda no grupo como é que é a pronúncia. Tô portuguesando aqui por conta própria, mas se você preferir que eu chame Patrick, me manda uma mensagem que eu falo Patrick. Eu acho que os dois acertaram aí, e eu acho que não tem caminho certo ou errado padrão, não tem fórmula. Eu já vi, se eu não me engano, uma entrevista com o Roda, ou com o pai dele, dizendo que na época que ele tinha que decidir se ia para a universidade, ele não se sentia pronto para estar no circuito profissional, e o tempo que ele passou na universidade ajudou. O João, quando estava nessa dúvida, ele fez quarta de final de um ATP 500 no Rio, né? E ganhou uns jogos bons. Ele ganhou do Garim, que tudo bem, o Garim estava, né, numa fase ruim, mas foi lá, ganhou uns jogos duros. Fez um jogo duro com o Navone nas quartas, perdeu, mas cara, ele venceu jogos bons, ele jogou num nível bom ali. E então, sabe, eu acho que o João fez certo, acho que o Roda fez certo. E repito, acho que não tem fórmula aí. É muito de como o garoto tá, das condições que ele tem, e aí tem um monte de variável, né? Tem dinheiro para mergulhar no circuito jogando M15, M25, viajando, sei lá, passando tempo na Turquia, na Tunísia, no Egito, jogando esses torneios pequenos, ou como é que é, sabe? Tem dinheiro? Não tem? Pode? Não pode? Não sei também a situação do Roda, se o financeiro pesou, mas eu acho que tem milhares de casos diferentes, e que você pode, né, se você acha que chega ali nos 18 ou 17, cara, não vai rolar no profissional agora, já tô jogando um torneio aqui, outro ali, não tô fazendo ponto, vai ser caro, preciso treinar mais, cara, vai pra universidade, passa 1, 2 anos, 3 na universidade, joga durante as férias, torneios profissionais, vê o que rola, mas assim, você tem oportunidade de treinar indo para uma faculdade de alto nível, claro, aí depende da faculdade que você vai também, se tem técnico, se é um programa sério, né, se é um programa de elite, tudo isso pesa, né? Não é, vai para uma universidade qualquer, da mesma maneira, né? Não é, vai ser profissional agora, mas você tem que saber os gastos, onde você vai jogar, como você vai jogar, que planejamento você tem, você pode executar esse planejamento, não pode, tem treinador, quem é o treinador, vai viajar sozinho, vai viajar com outros, cara. Tem milhares de maneiras de fazer as coisas pelos dois caminhos, maneiras melhores e maneiras piores. Depende das possibilidades e, né, das escolhas das pessoas que você tem, né, e te abrem portas ou não. No caso dos dois, acho que os dois acertaram, sabe? E não acho que o ranking aí seja um fator que vai dizer que foi melhor para o Roda ir para a universidade, ou do que para o João, né, que o João teria sido melhor ele ir para a faculdade. Eles iam para a mesma faculdade, aliás, né? Ele iria para a mesma faculdade do Roda. Mas enfim, é isso que eu acho. Beleza, gente? Obrigado para quem ouviu até aqui. Voltamos amanhã. Um abraço!
inscreva-se no canal e dê o like.